Letícia Nardi. Bem-vindo ao nosso segundo encontro. Hoje falaremos sobre os conceitos de identidade, memória e referência cultural. Você já parou para pensar o que te identifica, o que te torna único? De forma individual, essa reflexão já é bastante intrigante e vai depender de que conhecimento você tem sobre a sua própria história e como você encara ela. E se pensarmos em uma identidade coletiva, na identidade de uma localidade, um bairro ou de uma cidade inteira? Essa reflexão se torna mais complexa. Se a gente pensar, por exemplo, em uma comunidade de pescadores em algum ponto do nosso litoral, ou em uma comunidade quilombola no interior do estado, ou ainda vizinhos que moram no bairro na capital. Essas identidades são bastante diferentes. Elas têm relação com o território de vivência de cada um desses grupos, a geografia, o espaço, a paisagem onde vivem. Mas elas também têm relação com o histórico, o contexto histórico de cada um desses lugares. Quem foram os antepassados que vieram para formar aquela localidade? Que culturas trouxeram? O que permaneceu? O que se modificou ao longo do tempo? As identidades estão sempre em transformação. A história nos traz o conceito de memória, aquela capacidade de recordar a partir de sentimentos, de acontecimentos, fatos que vivenciamos. A memória individual vai se misturando com as memórias familiares e coletivas. As narrativas vão se consolidando ao longo do tempo. Por vezes, essas mesmas narrativas vão se modificando a partir de novas informações que vão surgindo com novos documentos, novas imagens, novos pontos de vista. As memórias também podem se transformar ao longo do tempo. A preservação do patrimônio se vale muito das narrativas das memórias coletivas para compreender o significado dos bens culturais. A memória coletiva evidencia os valores atribuídos às referências culturais, que podem ter relação com o fato histórico, com crenças em comum, com o cotidiano do trabalho e até com uma celebração especial. Já reconhecidos, os bens culturais ativam os processos de memória. Visitar uma casa antiga, reviver uma tradição ancestral, participar de uma celebração anual, faz você se reconectar com a sua própria história, com a história da sua localidade, da sua cidade. Assim, podemos dizer que os bens culturais são referências, pensando a palavra referência como ponto de apoio. Ao agregar as noções de cultura e preservação, as referências culturais traduzem o universo de significados compartilhados por determinados grupos. Esse grupo atribui significados especiais para determinados objetos ou outros bens, gerando assim uma representação coletiva, onde cada membro do grupo se identifica de alguma forma. Identidade, memória e referência cultural não são conceitos estáticos. Vamos pensar, por exemplo, na nossa identidade brasileira. No momento atual, temos as nossas reflexões individuais e coletivas que parecem em conflito com essa identidade. Ao mesmo tempo que nos sentimos pertencentes a essa nação, estamos em conflito com valores disseminados ou com símbolos da nação. Estamos sempre em transformação. Na sequência, vamos falar sobre as políticas de preservação do patrimônio cultural. Pensando no que conversamos hoje, como anda a sua identidade? Com que você se identifica na sua cidade, no estado, no país? Conte pra gente nos comentários. Até a próxima!